Kaiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre a segunda temporada de Invencível. Na verdade, a primeira parte, né, que estreia agora, dia 3 de novembro, com episódios semanais, e depois tem a segunda parte da segunda temporada que estreia em janeiro de 2024. Eu já tive a oportunidade de assistir a parte 1 completa, ou seja, os 4 primeiros episódios, e por isso esse vídeo ele é um vídeo sem spoilers, pra falar o que eu achei e o que você pode esperar também, principalmente depois daquele final da primeira temporada. Lembrando vocês que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries o quanto antes, então não deixa de se inscrever e clicar sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Bom, gente, aqui na segunda temporada a gente vai acompanhar os reflexos, né, depois que o Omni, o Nolan, ele destruiu boa parte ali da Terra, falou quais que eram as intenções e por que ele estava ali há tantos anos, que fazia parte de um plano de dominação do povo dele, e que basicamente a vida que ele teve lá não significou muita coisa, só que ele saiu dali vazado, deixando o Mark à beira da morte. E na segunda temporada a gente acompanha um tempo depois os reflexos nesses personagens, principalmente na Debbie, no Mark e um pouco na cidade também. Nossa, gente, que saudade que eu tava da animação, né? Ela veio lá em 2021, agora vem com essa segunda temporada agora em 2023. Não sei se vocês souberam, mas na San Diego Comic Con eles também divulgaram um episódio extra que era focado ali na Eve, e eu assisti antes de assistir a esses 4 novos episódios, até pra ver se daria algum direcionamento diferente, e eu senti que de fato me deu um embasamento maior do que acontecia ali na vida dela. A gente sabia que ela tinha complicações com os pais dela, mas saber das origens, como tudo aconteceu e o que ela viveu desde a sua infância, pra mim foi primordial pra gente ter um entendimento do que ela passa aqui com a família, principalmente porque essa temporada especificamente, né, eu acho que ela traz muito um senso de família, e principalmente essa relação com pais, né, aqui na família da Eve, muito do convívio, do mau convívio dela, né, é relacionado ao pai, a forma que ele trata, a forma que ele nunca aceitou os poderes dela. A gente continua vendo reflexos aqui, e agora que ela tá numa fase mais adulta, né, como que ele lida com essas responsabilidades dela de ser heroína, as coisas que ele acaba jogando na cara dela. Então esse primeiro momento da temporada, até mesmo nos Guardiões Globais, né, eles acabam trazendo um senso muito de responsabilidade, de entendimento e dessa relação com seus poderes. E eu tô falando tudo isso porque é óbvio que vai ser um reflexo muito grande aqui no Mark, porque o Mark, além dele sofrer algumas consequências simplesmente por ele ser filho do Omni e as pessoas terem conhecimento disso, isso também vai acarretar em como as pessoas confiam nele, por exemplo, o Cecil, e outras pessoas que acabam tendo esse conhecimento. Isso também vai refletir na Debbie. Gente, a Debbie, a mãe do Mark, ela tem um arco muito duro, assim, não tem como você não ficar triste junto, tanto pelas descobertas, né, da vida dela, o que foi a vida dela, até mesmo como ela lida com essa situação. A gente tem o retorno de uma personagem que acaba sendo um auxílio ali pra ela, apesar que eu preciso confessar pra vocês que tem algumas coisas nesses 4 primeiros episódios que eu não tô comprando 100%, que é como eles estão me mostrando, principalmente relacionado ao arco do Mark, mas falando dele especificamente, né, o Mark ele tem alguns momentos de solidão, de ter que se provar de que não é o mesmo que o pai, além dele ter todos esses problemas, né, com como as pessoas vão confiar nele e tudo mais. Tem uma relação dele também com seus poderes, porque traz um sentimento muito negativo e ele precisa se encontrar e entender que aquilo também pode ser algo positivo se utilizado pro bem. O 4º episódio, gente, como eu comentei, né, os episódios eles vão ser diferentes na estreia dessa segunda temporada. A gente vão ter 4 episódios que vão ser lançados um por semana a partir do dia 3, aí vai até dia 24 de novembro, se eu não me engano. Aí vai ter um hiato e mais 4 episódios em janeiro de 2024. O 4º episódio, ele traz um gancho assim tão digno quanto o final da primeira temporada. Não digo no mesmo nível, mas o suficiente para você querer esperar até janeiro e assistir os episódios seguintes, mas também pelo gancho, porque você não sabe exatamente como o personagem vai lidar com este acontecimento. Então eu acho que eles trabalham muito bem o gancho para a segunda parte, funcionou muito bem nessa nova proposta de como eles vão estrear a série. Além disso tudo, né, a temática do Mark, ela também vem muito associado à faculdade, sobre se descobrir, então eu acho que vai encaixar muito bem narrativamente o que a gente vai acompanhar
daqui pra frente. E esse gancho, gente, ele é muito complicado, não sei simplesmente como eles vão desenvolver aqui. Eu tô muito curiosa. E além disso, né, dessas consequências do fim da primeira temporada, a gente tem esses episódios iniciais que eles já constroem um outro vilão pra temporada, um vilão mais geral, além de outros vilões, né, ao longo de cada episódio, porque eles sempre tinham algum enfrentamento em cada episódio. Aqui é um pouquinho diferente, porque aqui eles acabam fazendo uma expansão maior desse universo. A gente já conheceu bem ali na primeira temporada, mas a gente conhece novos povos e também eles acabam trazendo a temática de multiverso um pouco mais forte. Então, esses 4 primeiros episódios, apesar de ter acontecimentos importantes, eles acabam sendo um terreno mais preparatório pro que a gente ainda vai ver lá em janeiro, como por exemplo o arco dos Guardiões Globais. Até então a gente não tem algo muito definitivo, tem algumas resoluções que acabam acarretando as questões de responsabilidade que eu trouxe aqui, algumas inimizades que aconteceram ali na primeira temporada, mas tenho que falar que quanto ao arco ali do governo, de uma forma geral, tem uma história que me chamou muita atenção, eu tô muito curiosa de como eles vão desenvolver, que é relacionado a um personagem de importância média, vamos colocar assim. Eu só preciso dizer que assim, com o final da primeira temporada, eu imaginei que essa ela ia estar um pouco mais frenética, mas eu sinto que esses episódios iniciais, eles são mais um momento de calmaria, de expansão realmente, e também de direcionamento para os personagens. Eu acho que esse primeiro momento, a gente tem arcos que são muito individualizados, porque são arcos muito internalizados, mas também a gente tem episódios que são bem fortes, tem episódio que é sanguinário e desperta uma curiosidade, porque a gente vai acompanhar daqui pra frente. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês estão esperando pra segunda temporada de Invencível. Você assistiu a primeira? Vai começar a assistir agora que vai estrear a segunda? Vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!